Tu vai ensinar ao teu filho que o crime compensa? Vivemos tempos estranhos. Em meus 36 anos de vida, eu jamais imaginei presenciar tamanha alienação ética e moral em relação à vida e à condição humana. Como profissional estudioso da saúde mental, me sinto no dever de dar uma palavrinha e me posicionar sobre o assunto. Recorro para isto a autores clássicos que me são caros e que penso já terem tratados em tempos passados sobre esse assunto. Me refiro principalmente a Freud e a Dostoiévski. Tanto um quanto o outro se debruçaram ao longo de suas vidas a compreender a complexidade do ser humano, do porquê as pessoas são como são e o que as fazem agir dessa ou daquela determinada maneira. Penso que os dois se espantariam com as coisas que andam acontecendo por aí nos dias atuais. Falando de Brasil, tenho visto muitas posições rígidas de grande parte da população. Muitas pessoas vêm se mostrando e se dizendo extremamente corretas, defensoras dos bons valores, dos bons princípios, prezando pelos bons costumes, indo pelo certo, como diriam os mais antigos e conservadores, né? Alguns, inclusive, reforçam o verbo e perguntam, questionam. Tu vai ensinar ao teu filho que o crime compensa? Apavoram-se estes mesmos de que estaríamos perdendo valores importantes que regem a conduta da nossa sociedade. Debatem-se desesperados para tentar retomar a ordem, nem que seja na base do grito. De certa forma, tudo isso é compreensível. O medo está sempre andando de braços dados com aqueles desejos mais sombrios que negamos para nós mesmos. É sempre muito apavorante ver que o outro pode realizar aquilo que eu tenho vontade e não me permito. E por isso a necessidade de eliminar esse outro ou esses outros a qualquer custo, quando na verdade não é o outro que eu desejo eliminar, mas aquilo desse outro que reverbera aquilo que está dentro de mim. Mas não é sobre isso que eu quero falar, pelo menos não hoje, mas sobre essa espécie de moralidade e espírito ético que perpassam nossos tempos e que fazem com que muitas pessoas se sintam privilegiadas em relação à maioria. Tanto Freud quanto Dostoiévski, que para mim são dois dos maiores pensadores de todos os tempos, nos ensinaram, dentre tantas coisas, uma importantíssima. O que rege a nossa vida futura, o que somos hoje ou seremos como pessoa adulta, não são as palavras e condutas corretas que vimos nossos pais terem ao longo da nossa infância. O que é determinante para sermos pessoas íntegras é o afeto recebido, o cuidado com que fomos tratados, o acolhimento diante das nossas dores e dificuldades, a tolerância perante nossos erros e, principalmente, o respeito por aquilo que é único e exclusivo da singularidade de cada um. Para estes dois autores, o que torna uma pessoa realmente humana é o abraço, o colo, o calor do corpo do outro. A dignidade só pode ser oferecida a uma pessoa através do amor. Esta é a única possibilidade ética que importa na espécie humana. E é somente com isso, com essa disponibilidade afetiva atingida, é que podemos nos tornar de fato humanos que sentem. Rigidez, moralismos, ideologias não passam de tentativas desesperadas de controle. Principalmente controle pelo humano que não nos foi possibilitado ser. Se após estas minhas palavras, você que me assiste, continua achando que deve lutar bravamente para que teus filhos distingam o bem do mal, o certo do correto, o duvidoso do não duvidoso, eu finalizo com uma citação do Dostoiévski. As crianças se pode dizer tudo, tudo,
Sempre me chocou verificar como os adultos não as compreendem. O pouquíssimo que os pais entendem de seus próprios filhos. Nada se deve ocultar às crianças, nem mesmo sob o pretexto de ser ainda muito cedo para que nos entendam. Isso é uma ideia triste e mesquinha. Sim, logo se dão conta de que os pais as consideram pequeninas demais para compreender as coisas. E, todavia, sabem de tudo. A gente crescida que ignora que mesmo no caso mais difícil, uma criança pode dar um conselho acertado. Reparem bem, não é uma vergonha decepcionarmos esse pequenino pássaro que nos olha com tamanha felicidade e confiança? Digo pássaro porque não há coisa mais bela no mundo. Nenhum de nós podia ensinar fosse o que fosse às crianças, e que delas sim tínhamos de aprender tudo. Desejo a todos que possam aproveitar esse momento, que me parece bastante propício, para fazer as pazes com o amor e com o humano que vive dentro de cada um de nós.